vítima em Niagara em 20 de fevereiro de 2014, quando o marido dela estava em um casamento com os filhos. Eles a esfaquearam 14 vezes e até esfaquearam seu cachorro de estimação 9 vezes, disse a filha de Neelon, Nivedita Sharma, ao India Today. O primo tinha a intenção de matar e saquear, explicou ela, pois sabia onde o casal guardava o dinheiro e as joias, tendo visitado a casa da tia várias vezes e até ficado lá por anos. Seu pai, Vijay, até deu a seu sobrinho 80 mil rúpias, $972, para um MBA. Biden minimiza relações Rússia-China. O presidente dos Estados Unidos elogiou o Ocidente, enquanto chamou as relações entre Moscou e Pequim de muito exageradas. A comunidade global está prestando muita atenção à cooperação entre a China e a Rússia, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sexta-feira. Seus comentários foram feitos vários dias depois que o presidente chinês, Xi Jinping, concluiu uma visita histórica de 3 dias à Rússia. Falando em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, Biden foi convidado a comentar sobre os esforços da China para aprofundar os laços econômicos com a Rússia. O presidente respondeu que os países ocidentais expandiram significativamente nossas alianças. Não vi isso acontecer com a China ou a Rússia ou qualquer outra pessoa no mundo, acrescentou. Biden continuou dizendo que se reuniu com 80% dos líderes mundiais desde que assumiu o cargo. Somos nós que estamos expandindo as alianças. A oposição não, afirmou. Estamos em uma situação nos Estados Unidos em que a OTAN é mais forte. Estamos todos juntos, o G7, o Quadro Acordo de Segurança entre Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, Japão e Coreia, disse Biden. O presidente afirmou que, embora não considere a China e a Rússia levianamente, exageramos muito de seus laços. Eu tenho ouvido nos últimos 3 meses sobre a China vai fornecer armas significativas para a Rússia, e eles vão. Eles ainda não o fizeram. Não significa que não o farão, mas ainda não o fizeram. Os Estados Unidos disseram que a China está considerando o envio de armas para ajudar a Rússia no conflito com a Ucrânia. Esta alegação foi veementemente negada por Pequim, que se posicionou como uma parte neutra no contexto das hostilidades entre Moscou e Kiev, enquanto repetidamente pedia um acordo de paz. Ucrânia não está pronta para a ofensiva, Zelensky. As tropas de Kiev estão sofrendo com a falta de munição, disse o presidente ucraniano. Ucrânia ainda não acumulou recursos suficientes para encenar uma ofensiva, admitiu o presidente Vladimir Zelensky. Em entrevista divulgada no sábado pelo jornal japonês Yomiuri, Zelensky disse que a situação na linha de frente não era boa, explicando que as forças de Kiev não tinham munição suficiente para iniciar uma operação. A propósito de uma ofensiva, o Zelensky afirmou que ainda não podemos começar. Sem tanques, artilharia e lançadores de foguetes fornecidos pelos Estados Unidos e Mars, não podemos enviar nossos bravos soldados para as linhas de frente. Estamos esperando a chegada de munição de nossos parceiros, acrescentou, alegando que as tropas russas dispararam 3 vezes mais projéteis do que o lado ucraniano. À luz disso, ele reiterou seus apelos para que os apoiadores ocidentais de Kiev enviem mais armas e os exortou a aprovar as entregas de caças. Comentando sobre um possível diálogo com a Rússia, Zelensky insistiu que absolutamente nenhuma condição foi formada para isso, sugerindo que as forças russas teriam que deixar os territórios que a Ucrânia reivindica como seus primeiro. Moscou disse repetidamente que está aberta a negociações com Kiev, desde que reconheça a realidade no terreno, referindo-se ao novo status de 4 ex-regiões ucranianas como parte da Rússia. Especulações sobre uma iminente contraofensiva na primavera ucraniana estão circulando na mídia ocidental há várias semanas. Na semana passada, o político informou que os Estados Unidos esperavam que Kiev iniciasse a ofensiva em maio, com as tropas ucranianas tentando entrar na Crimeia cruzando o rio Dnieper, o que foi considerado uma opção improvável, ou saindo de suas posições no norte. Na mesma época, o New York Times noticiou que as autoridades ocidentais estavam preocupadas que as caras tentativas da Ucrânia de manter a estratégica cidade Donbas de Artyomov, conhecida como Bakhmut, Ucrânia, pudessem comprometer a ofensiva que se aproximava, visto que os apoiadores ocidentais de Kiev não seriam capazes de reabastecer seus estoques de munição em breve. Com isso em mente, um funcionário do Pentágono citado pelo veículo descreveu o avanço antecipado como um esforço de última hora. Na sexta-feira, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que atua como vice-presidente do Conselho de Segurança, disse que Moscou está bem ciente dos planos ucranianos de encenar uma ofensiva,
observando que o Estado-Maior da Rússia está fazendo suas próprias avaliações sobre o assunto e planejando uma resposta. Sérvia promete nunca esquecer a agressão da OTAN. Aleksandar Vučić estava comemorando o 24º aniversário da campanha de bombardeio do bloco, que matou milhares. Os sérvios só poderiam esquecer a agressão desencadeada pela OTAN liderada pelos Estados Unidos em 1999 se seu país deixasse de existir, alertou o presidente Aleksandar Vučić na sexta-feira. Ele estava comemorando o 24º aniversário da campanha de bombardeio do bloco militar na então Iugoslávia. Vučić acrescentou que os Estados Unidos e seus aliados ainda não responderam por seus ataques, que foram conduzidos em violação do direito internacional. Seu discurso ocorre em um momento em que Belgrado está sendo pressionado pelos países ocidentais por causa de seus laços com a Rússia. Falando em uma cerimônia na cidade de Sombor, no norte, para homenagear as vítimas dos ataques aéreos mortais que ceifaram milhares de vidas sérvias, Vučić disse que a agressão da OTAN marcou o momento em que o direito internacional moderno finalmente morreu. 24 anos se passaram. Você destruiu partes do nosso território. Você matou 79 crianças, 2.500 pessoas e não apenas civis, mas também soldados e policiais, afirmou o presidente sérvio. Quem é você para matar nossos soldados e policiais que estão em seu território e em seu país? Onde você conseguiu o direito de matar nossos soldados e nossa polícia? Quem lhe deu esse direito? Ex-presidente exorta russos a piratear conteúdo ocidental. As empresas de entretenimento estrangeiras que deixaram a Rússia devem sofrer o dano máximo, disse Dmitry Medvedev. Russos devem baixar gratuitamente filmes, músicas e outros conteúdos de empresas de entretenimento ocidentais que deixaram o país por causa do conflito na Ucrânia, disse o ex-presidente Dmitry Medvedev. As empresas que interromperam ou pausaram as operações na Rússia no ano passado incluem os gigantes da indústria cinematográfica Disney, Warner Bros., Universal, Paramount e Sony, bem como serviços de streaming como Netflix, Spotify, Megogo e Amazon Prime Video. Você sabe o que? Encontre piratas adequados e baixe tudo deles, disse Medvedev a jornalistas no sábado, quando questionado sobre como o conteúdo estrangeiro atualmente indisponível na Rússia devido a sanções poderia ser acessado. Se eles nos deixaram, Netflix e outros, então vamos baixar tudo isso e usar de graça. Eu também colocaria em todos os lugares online para causar o dano máximo. Dano máximo para que eles quebrem. Medvedev, que atualmente é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que, como profissional jurídico, sempre teve uma atitude negativa em relação à pirataria e preferia pagar a mais pelo conteúdo, mesmo quando as pessoas ao seu redor apontavam que ele pode ser facilmente baixado online. Porque os esforços dos Estados Unidos para reduzir as tensões Israel-Palestina continuam falhando. A última cúpula patrocinada por Washington visa trazer estabilidade ao Oriente Médio, mas é baseada em políticas ultrapassadas. O diálogo patrocinado pelos Estados Unidos entre a autoridade palestina e Israel está se mostrando ineficaz devido aos acontecimentos recentes, mas Washington se recusa a adaptar sua abordagem política. No domingo passado, autoridades da Autoridade Palestina, AP, se reuniram com seus colegas israelenses na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, buscando reduzir as tensões entre os dois lados nos próximos 4 a 6 meses. Autoridades egípcias, jordanianas e americanas também participaram das discussões, que serviram como uma continuação de uma cúpula de segurança similar patrocinada pelos Estados Unidos, realizada em Aqaba, na Jordânia, em fevereiro. O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou um comunicado conjunto em 19 de março, confirmando que todos os lados